Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o transistor, componente de vital importância na eletrônica e na computação. Bom, esse carinha aí, ele basicamente, na sua construção, ele é formado por três camadas de material semicondutor alternadas e ele tem três terminais, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente essa parte. Mas no geral ele tem duas funções que você vai ver a aplicação comum, que é amplificar e servir como um interruptor. Eu vou explicar agora essa parte dos terminais e das diferenças de tipo de material semicondutor que ele tem. Bom, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho sobre os terminais do transistor e as suas especificações elétricas do tipo PNP e NPN. Bom, primeiramente, o transistor ele tem três terminais: base, coletor e emissor. Coletor e emissor são os terminais responsáveis pela entrada e a saída da corrente principal, e a base ela faz o controle. Quando eu tiver uma corrente na base, o transistor ele vai poder chavear, vai poder passar uma corrente entre coletor e emissor, basicamente. Se não tiver corrente na base, o componente ele não conduz. Por isso que a gente utiliza ele muito como interruptor, por causa disso, porque eu consigo chavear uma corrente maior através de um sinal elétrico menor na base. Enfim, a diferença entre PNP e NPN é justamente pela sua construção de material e a sua saída. No transistor NPN, a saída vai ser negativa. No PNP, a saída é positiva. Então, como vocês bem sabem, o sentido da corrente real, ela flui do negativo para o positivo, certo? Então, como as polaridades da saída são diferentes, a corrente que flui, no caso, o sentido da corrente vai ser diferente também. Bom, no geral é isso, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre encapsulamentos. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os encapsulamentos. O encapsulamento basicamente é essa carcaça preta que vocês estão vendo, que protege a parte interna do transistor. E a gente tem alguns tipos aqui. Vou começar pelo TO92, que é um encapsulamento bem comum no mercado. E ele é para transistores de baixa potência, tá? Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver, bem simples. Agora tem o TO126, que é um encapsulamento para transistores de média potência. Vocês podem ver que ele tem uma parte metálica também, assim como esse, que é o TO220. E essa parte metálica que eles têm é para ser acoplada a um dissipador de calor. Porque como esses transistores são de média para alta potência, na verdade, eles têm um certo problema com a temperatura. Então é interessante que você coloque ele num dissipador de calor, acoplado, né? Para evitar danos ao transistor, etc. Também queria deixar uma menção honrosa ao TO3, que é um encapsulamento puramente metálico, em que o coletor do transistor vai ser o próprio corpo, o próprio encapsulamento, né? Enfim, no geral é isso e agora vamos para os testes práticos. Indo para a parte prática, vou explicar agora como a gente pode identificar base, coletor e emissor e se o transistor ele é NPN ou PNP. Tenho vários transistores aqui. E uma recomendação que eu tenho é, para facilitar esse processo, você pode vir aqui no corpo do transistor, que tem identificado o modelo dele. E você pode procurar na internet o datasheet para facilitar a sua vida e você identificar melhor os terminais. Mas se você não tem acesso ao datasheet ou você não consegue identificar no corpo dele, você pode vir com um multímetro na escala de diodo. E se não, você coloca as pontas de prova em quaisquer lugares aqui. Por exemplo, ó, aqui bateu uma tensão, então quer dizer que conduziu. Bom, eu vou tirar esse pino vermelho aqui e vou colocar do lado. Não acusou nada, então o vermelho provavelmente é no meio. Certo? Então vamos colocar o preto para o outro lado. Ok. Então eu sei que esse transistor aqui, ele vai ser P, no caso NPN. Ok. Agora como eu sei quem é base, quem é coletor e quem é emissor. Bom, a base ela normalmente está no material menos presente, que nesse caso é o P. Então a base é no meio. E o coletor
vai ser a tensão menor, o lado que tiver a tensão menor e o emissor é maior. Então a gente vê que esse lado direito é maior, no lado esquerdo ele é um pouco menor. Então vai ser coletor, base, emissor. Agora partindo para o próximo transistor, também não sei a imagem dele. Vou colocar um no meio e outro na ponta, nada. Então eu já sei que esse meio aqui ele não é positivo, provavelmente. Vou colocar um negativo no meio, nada, nada. Vou colocar na outra ponta agora. Opa, teve condução aqui. Vou colocar o outro do outro lado, também teve condução. Então você vai perceber que ele também é um NPN, só que os seus terminais eles estão em outro sentido, diferente desse primeiro. Bom, eu sei que a base ela vai ser o material menos presente, né? Nesse caso é um P, então a base é esse lado direito. No meio eu vou ter 0.715, na esquerda também. Deixa eu ver aqui se eu tenho alteração no valor. Não está tendo alteração no valor. Mas normalmente vai ser o que tiver maior. Nesse caso aqui eu não estou conseguindo identificar. Então vamos partir para o próximo. Aqui eu vou ter um... Deixa eu ver aqui. É um TIP 122. Vou fazer a mesma coisa agora. Acusou aqui, mas está um pouco alto. Vou deixar esse aqui, coloco esse daqui, ok. Ok. Então eu achei aqui que esse também é um NPN e que a sua base é o primeiro terminal. A gente pode ver aqui. Então esse, como é o menor, ele é o coletor, e o da ponta, como é o maior, é o emissor. Bom, agora vamos para esse último aqui, que é um BC558. Fazer a mesma coisa. Ok. Colocar o negativo no meio agora. Ó. Então nesse daqui, diferente desses três últimos, esse daqui é um PNP, que a base vai ser no meio, aparentemente, como vocês estão vendo, que é o único negativo. Aqui na direita vai ser o emissor e o primeiro vai ser o coletor. Bom, no geral vocês têm que lembrar disso. Você se atenta às polaridades e o emissor, no caso, quando você achar a base, o emissor ele vai ter a tensão maior do que o coletor. No geral é isso, mas eu recomendo firmemente que você identifique no corpo do transistor o seu modelo e pesquise o seu datasheet na internet, que hoje em dia tem uma vasta gama de transistor, então realmente é preferenciável que você pesquise.